Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas aqui do nosso comentário exegético da Escola Charles Spurgeon Online. Eu sou o professor Felipe Prestes. Nós estamos na nossa quarta aula deste módulo, tratando aqui sobre a nossa epístola de 1 João. E nesse sentido, o que a gente pode notar aqui, entre alguns pontos importantes, é o seguinte: a gente já falou sobre o fato de que nós acabamos de traduzir esse texto. Tauta egrapsad rimin periton planonton rimas. Então, estas coisas vos escrevo acerca de ou sobre aqueles que tentam vos enganar, ou aqueles que vos enganam, como a gente traduziu literalmente, mas a ideia de tentar, né, de colocar ali as pessoas, de dizer àqueles que estão com o propósito de alguma forma enganá-los, levá-los a caírem, ou pelo menos a se desviarem. No caso aqui, algum comentário que a gente pode deixar claro é que nesse versículo, pela primeira vez na carta, então como a gente salientou, não é sempre que João, ou até outros autores bíblicos, colocam tão diretamente que eles estão escrevendo sobre falsos mestres, pessoas que estão tentando dividir a igreja, né, divisionistas, pessoas dentro desse contexto aí. Não é sempre que a gente vê isso, mas algumas vezes acontece. Então, nesse sentido, o que a gente tem aqui é que João apresenta para a gente essa clareza de que ele está falando com pessoas, com aqueles irmãos, sobre aqueles que estão tentando desviar, certo? Então o autor torna claro aos seus leitores que estão sendo alvos de divisionistas. É como se ele dissesse: olha, até agora eu estou falando aqui sobre se alguém disser que ama a Deus e não anda com ele, se alguém... Então, até agora parece mais uma argumentação indireta, mas quando a gente chega aqui nesse texto, a gente vê já uma argumentação direta. Olha, eu estou escrevendo para vocês, eu escrevo para vocês por essa e aquela razão. Ou seja, eu estou dizendo para vocês, eu escrevo sobre os que estão enganando vocês, para que eles sejam, então, esses divisionistas estavam escrevendo para que eles fossem atraídos para o ensino desses divisionistas. A ideia é de chamá-los, de desviá-los lá do caminho que eles estavam, para enganá-los. Isto é, um ensino muito longe da mensagem que eles haviam ouvido desde o princípio. É uma questão de desvio, de levar para longe, de levar para um caminho diferente daquilo que eles tinham ouvido desde o princípio. Então essa é a questão que está sendo abordada aí. E isso, em termos de aplicação, né, já pode nos fazer pensar aqui sobre a questão de que quando a gente pensa em termos de ensino, muitas vezes vale a pena a gente ser específico, certo? Específico sobre aqueles a quem nós estamos ensinando, e poder dizer para eles: olha, eu estou falando para vocês do fulano de tal. Eu sei que às vezes é difícil, né, dependendo do contexto, você ser tão específico. Às vezes trata-se de alguma pessoa que é pública e tal, mas não tem problema de nós sermos claros com relação ao ensino. Então, de repente, dizer assim: olha, tem pessoas que ensinam, e aí você especifica, ó, ela ensina assim, dessa forma, e não é assim que a gente deveria fazer. Então aí você especifica. João está especificando: olha, essas pessoas que estão aí, elas estão buscando desviar vocês. Estou escrevendo sobre elas. Então, naquilo que a gente ensina às pessoas, também é bom a gente ajudá-las a entender o propósito que a gente tem na nossa comunicação com elas, de ser específico nas nossas aplicações. Eu lembro que uma vez um professor do seminário me fez notar isso, e nunca mais eu esqueci. Ele disse: olha, você aplique especificamente para as pessoas, porque elas não vão fazer isso sozinhas. Então, se você disser assim: olha, irmãos, vocês precisam buscar a santidade, aí você acha: não, tá tudo bem, os irmãos têm que buscar a santidade e eles vão entender isso. Olha, normalmente eles não vão. Quer dizer, eles vão entender que tem que buscar a santidade. Não estou dizendo que os irmãos não são capazes de entender algo tão simples, mas o que eu quero dizer
é que vale a pena a gente explicar especificamente, olha, buscar a santidade, irmãos, quando você estiver em casa e você faz isso, aquilo, né? Quando você estiver no seu trabalho, você faz assim, assim. Quando você faz, você está assistindo aula em algum lugar, na escola, faculdade, não sei, você evita isso e aquilo. Então, a ideia é que a gente precisa ser específico naquilo que a gente coloca, porque normalmente as pessoas não entendem exatamente o que a gente está falando para elas. Pelo menos não vão aplicar tão claramente, né, tão especificamente. Elas vão achar que é algo geral e tal. Então vale a pena a gente ser específico como João foi específico. É isso que eu quero dizer. João disse, olha, estou escrevendo para vocês sobre esses aqui. Não esqueçam que eu estou falando desses especificamente. Não é de outras pessoas. Estou falando desses. Esses que estão tentando enganar vocês. E eu estou escrevendo, lembrando vocês do que vocês precisam, do que vocês ouviram desde o princípio, para vocês não se desviarem e tal. Então ele coloca tudo isso de uma forma muito clara. Vale a pena a gente considerar isso também. Beleza? Muito bem. Muito bem. Agora a gente já vai para um versículo maior. O anterior foi bem menor, né? Tal é graça isto vos escrevo sobre os que estão tentando vos enganar. Mas agora a gente vai para o capítulo 2, versículo 27. A gente está quase concluindo essa sessão, que vai até o versículo 28. Se eu não me engano. E aí, o que a gente tem aqui no versículo 27? Deixe-me pegar. Eu vou pegar aqui especificamente. Já tenho aqui junto com você o versículo aqui 2:27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Vamos entender aí o que esse texto coloca pra gente, mas vamos entender primeiro como isso funciona no grego, certo? Vamos aqui, deixa-me trabalhar essa parte aqui mais rapidamente. Beleza. 27 até o 28 mesmo, como eu havia dito. Vamos comparar aqui primeiro, certo? Porque esse texto, como é um pouco maior, ele tem uma complexidade sintática um pouco maior do que os outros que a gente trabalhou, mas a gente consegue trabalhar também. O texto começa com Kai, certo? O Kai nem sempre vai ser traduzido como I. Às vezes o Kai vai ser também, ou às vezes o Kai nem vai ser traduzido. Duas palavrinhas que às vezes aparecem nem sempre são traduzidas são Kai e De. Elas aparecem muitas vezes, né? São palavras que são usadas muitas vezes como conectivos, certo? Mas nem sempre elas vão aparecer na tradução. Às vezes é mais um dispositivo linguístico ali para dar continuidade àquilo que foi colocado, e nem sempre ele é traduzido. Mas como a gente costuma traduzir palavra por palavra, para a gente ter uma ideia, né, da tradução, então a gente vai traduzi-la como I já já. Beleza, quanto a vós outros. Quando a gente tem aqui o rimeis, tá? O rimeis, ele é aquele pronome pessoal, certo? Vou chamar a atenção aqui para vocês, puxar um zoom aqui, a gente poder entender o que está sendo colocado aqui. O rimeis, ele tem a ideia do vós, né? Como eu já chamei a atenção para ele, ele é a segunda pessoa do plural, certo? Rimeis é a segunda pessoa do plural. Mas aí o fato é que ele está no nominativo. E o nominativo no grego, ele é traduzido como, geralmente, né, como sujeito ou predicativo do sujeito. E aí, professor? O que acontece é que aqui nesse texto, quando a gente tem Kai rimeis torrisma ro elabete apautu mene enrimin, esse rimeis aí, ele nem é sujeito nem é predicativo do sujeito.
Quando você nota aqui, parece que é como se fosse o que a gente chama em português às vezes de anacoluto, certo? Ou pelo menos é como se ele estivesse anunciando um tópico frasal, um tópico da frase. Ele diz assim, ó, quanto a vós. Então o nominativo, essa é uma das funções do nominativo, já é quando a gente trabalha isso na gramática intermediária, certo? O nominativo, ele tem, a gente vê essa função do nominativo. Qual é? A função do nominativo como um anacoluto, ou como a gente traz ali, explicando de uma forma bem simples, como se fosse o tópico de uma frase. Quanto a vós. É como se ele dissesse assim, estou falando de vocês no que diz respeito a vocês, ou a vós, no que diz respeito a vós. Então ele usa o nominativo como essa ideia. Então é por isso que a gente tem esse nominativo aí meio solto, certo? Então, e vós. Mas não é traduzido e vós, é quanto a vós. No que diz respeito a vós. Porque o nominativo também tem essa ideia aí, quando a gente trabalha essa outra formatação do nominativo. Beleza? Muito bem. Torrisma. Risma é uma palavra que você talvez lembre quando você lembra da palavra crisma, certo? Do crisma, né? Tem a ver com a ideia de ungir alguém, certo? Então, torrisma significa a unção. Lembrando que a palavra unção aí, a gente vai já falar sobre ela quando a gente for quando a gente for comentar sobre ela. Então, sem a gente comentar agora exatamente o que é unção, o ponto é que ele diz aqui, quanto a vós outros, a unção, e aí ele diz, né, a unção. E aí a gente tem o Ró Elabete. Aí eu quero chamar a sua atenção aqui para o Ró Elabete. Por quê? Porque quando a gente tem o Ró Elabete dessa forma, é que nós temos a unção que esse Ró Elabete, esse Ró aqui, é um pronome relativo, certo? Então o Elabete, ele é o recebestes. Tem um epsilon aqui, ó, certo? Um epsilon. E esse é um aoristo, certo? É um aoristo um pouco diferente dos outros, tá? A gente tinha um aoristo com sigma alfa, né? Epsilon mais sigma alfa, mas esse é um aoristo diferente, a gente chama de segundo aoristo. Mas enfim, vamos seguir adiante aqui. A unção torrisma, a unção. Só que como a gente tem um pronome relativo aqui, ó, que é o que, sendo então o pronome relativo, o que a gente tem aqui é Ró Elabete, que a unção que recebestes, certo? Vem do verbo, isso aqui vem do verbo lambano. O verbo lambano, bom até lembrar aqui, ó. O verbo lambano é o verbo para eu recebo. Então, elabete, sendo o elabete, ele tem a ideia do eu recebo, mas vós recebestes. Então, é essa a ideia. A unção que, e aí nós temos aí o elabete recebestes. Como é que eu sei que é recebestes? Como é que eu sei? Porque aqui eu tenho, eu já sei que é lambano, e eu sei aqui que ele termina em eté. Eté é uma terminação de segunda pessoa do plural, ou seja, vós, a unção, e quanto a vós outros, né? E quanto a vós, e no que diz respeito a vós, cai rimeis, torrisma, a unção que recebestes. E aí nós temos aqui apautu. A palavra apautu, né? A expressão apautu, nós temos aqui, na verdade, lembra que eu falei na questão das preposições, a gente tem o apó, que é uma preposição, mais aqui é um genitivo, autu, genitivo. Então, a preposição mais o genitivo vai dar igual a um significado. Preposição mais um genitivo vai dar igual a um significado.
Após mais genitivo, qual vai ser então, professor? O significado? Vai ser o significado de origem. Após mais genitivo tem a ideia de origem. Então, a unção que recebestes dele, certo? A unção que recebestes dele. E aí nós temos aqui o manei. Temos aqui o manei. O manei é a ideia do é o verbo meno. O verbo meno, ele tem a ideia, na verdade, de permanecer, certo? É o verbo meno. Estando aqui na terceira pessoa do singular, então manei é ele recebe. Sendo traduzido então como no caso aqui manei, nós temos a terceira pessoa do singular que recebestes dele, certo? A unção que deles recebeste. Essa unção, por que ela é a terceira pessoa do singular? Ela é a terceira pessoa do singular, pessoal, exatamente porque quando a gente tem esse... O que é que permanece? O que é que permanece? É a unção. Então, esse manei aqui, ele está ligado... Deixa-me... Acho que eu acabei de fazer o que não deveria fazer. Isso. Pronto, melhorou agora. O que a gente precisa lembrar é que o nosso manei aqui, ele está ligado ao charisma, certo? Então, a unção que recebestes dele, a unção permanece, certo? A unção permanece. Então, a unção que recebestes dele acaba sendo como se fosse um sujeito inteiro, mas na verdade o núcleo do sujeito aí é a unção. A unção que recebeste dele permanece, e aí nós temos o en himin. O en himin permanece em, e aí nós temos o en, lembra que é preposição mais caso igual a um significado. No caso aí a preposição é en, mais o dativo tem a ideia de estar em alguma coisa, né? Então permanece em, e aí nós temos aqui o vós, permanece em vós. Beleza? Então, a unção que recebestes da parte dele permanece em vós. Essa é a ideia que a gente tem aqui nessa primeira linha. E aí, logo adiante, nós temos o Kai de novo. Lembra que eu falei que o Kai nem sempre ele é traduzido? Mais uma vez ele aparece aqui, ó. Não precisa necessariamente ele ser traduzido. A gente sabe que ele está aí e que ele está ligando. Se você notar aqui, ó, vai ter um Kai, logo depois um outro Kai, ó. Então nós temos uma ligação aqui de Kais, certo? Mostrando uma sequência no pensamento. Isso é bem comum. Inclusive parece, certo, uma espécie de hebraísmo, parece algo que vem do hebraico, porque o hebraico tem o que a gente chama no hebraico de vav conjuntivo, é uma letra no hebraico que muitas vezes significa i, mas às vezes ela aparece mesmo ali só para unir uma frase com a outra, então nem sempre ela é traduzida. Às vezes o Kai tem essa ideia, se tem muito Kai, normalmente pode ter uma ligação aí com o vav conjuntivo, ser uma espécie de hebraísmo. Mas vamos adiante. O Reyan Errete. O que a gente nota aqui com o Reyan Errete é que nós temos o Errete é o verbo erro, certo? Erro. O verbo erro significa eu tenho. O verbo erro significa eu tenho. Então, errete, se está terminado em te aqui, você já deve saber que é segunda pessoa do plural, assim como o elabete. Beleza? Então, não tendes, só que aí nós temos o u aqui, ó.
o U, como você deve saber, é a partícula negativa. Então, U é não. Certo? Não. Deixa eu melhorar aqui, ver se... Não. E aí nós temos aqui a ideia de Hreyan. Hreyan é a palavra para necessidade, certo? Necessidade. Então, não tendes, que é a ideia aqui do RT, beleza? Se a gente tem o RT aqui, ele é a ideia de tendes. Tendes o quê? Necessidade. Hreyan, não tendes. Hreyan, necessidade. E aí a gente tem o Hina. Hina geralmente é a ideia de um propósito, certo? Então, não tendes necessidade para que ou a fim de que. Vocês não têm necessidade disso. Vocês não têm necessidades a fim de que ou para que. Aqui ela vai ser traduzida como que, mas aí você sabe que o Hina, ele tem essa ideia de a fim de que. No inglês é in order that. Para que, for, enfim, essa ideia do propósito. Um pouco difícil de traduzir exatamente isso no português, da forma como está aqui. Mas não tem desnecessidade de quê? De que, aí a gente tem aqui um pronome indefinido, que é o alguém, tis. Certo? Tis é uma palavra que significa alguém, é um pronome indefinido. Então vocês não têm necessidade do quê? De que alguém, aí nós temos aqui didaskei. A palavra didaskei é que ninguém ensine, certo? Ninguém ensine. Então vamos aqui. Não tem desnecessidade de que alguém ensine. E aí nós temos o rimaz aqui. O rimaz é a ideia do vos, né? Ninguém vos é o pronome pessoal aí, no caso acusativo. Então, vocês não têm necessidade, vós não tendes necessidades de que alguém vos ensine. Tis didaske rimaz, de que alguém ensine para vocês. Vocês não têm necessidade de que alguém vos ensine. É importante colocar aqui que João está dizendo para esses irmãos, olha, vocês já têm o que vocês precisam. Vocês receberam a unção e vocês não têm necessidade de que outra pessoa, de que uma pessoa, e ele fala de uma forma geral, né, de uma forma indefinida, de que alguém vos ensine, certo? Mas aqui, o que a gente tem é que quando a gente coloca aqui o Alá, esse al aqui, ele é a ideia do mas, ou porém, né? É a nossa adversativa, certo? É a nossa adversativa, conjunção adversativa. Vós, mas, ou seja, você vai notando aqui que a gente tem, em termos de conjunção aqui, a gente tem o cai, e a gente tem o alá, certo? Lembrando que ele está, esse alá, ele está aí de uma certa forma abreviado, mas alá é assim, tá? Alá, então ele tem uma elisão aqui, tá ligado com apóstrofo, mas a ideia é que nós temos mais, como nós temos o ros aqui, ó, ros, deixa eu me chamar aqui o azul novamente, ros é como, e aí logo depois a gente tem o to-risma ao tu, certo? To-risma ao tu, mas como, e aí na próxima aula a gente vai traduzir esse restante dessa linha aí e o restante do texto. É bom a gente colocar especificamente como traduzir, porque, como eu falei, é uma colocação sintática mais específica, mais complexa, então vale a pena a gente analisar palavra por palavra, mas lembrando aí que o autor está dizendo, olha, vocês não têm necessidade, ninguém precisa entre vocês
que alguém vos ensine, mas, e aí que tá, né? Mas como, e aí a gente já tem aqui um pequeno spoiler aqui, né? Torrisma, mas como a crisma, a unção de vocês, certo? A ideia começa assim. Vocês não têm necessidade que alguém vos ensine, mas como a unção sua, ou a sua unção. E aí a gente vai explicar especificamente esse detalhe aí, beleza? Grande abraço, que Deus abençoe, até a próxima aula. Valeu!